Irmãos, bom dia. Tudo bem com vocês? Saudados com a graça do nosso Senhor Jesus. Para começar a nossa escola dominical, vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Vamos ler dois versículos apenas. Versículo 6 e versículo 7. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, todo mundo achou aí? Colossenses 2, 6 e 7. Beleza, vamos lá. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Meus irmãos, o que Paulo traz aqui para nós é uma realidade, um resumo do que é ser crente, da vida cristã. E é uma coisa que a gente pode às vezes até perder de vista. Que a vida cristã, na verdade, ela constitui, posso dizer assim, pelo menos duas etapas. Ele falou desses dois momentos aqui. Primeiro, quando ele fala aqui, ora como recebestes a Cristo. Essa é a primeira parte aqui da vida cristã. É o momento que eu recebo a Cristo Jesus, é o momento da minha conversão. É o momento em que agora tanto a minha vontade quanto a minha mente, meu intelecto, ela se organiza para onde falar: eu confesso Cristo Jesus, eu acredito em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso é receber a Cristo, é declarar Cristo como Senhor, confessar com sua boca e crer com seu coração. E é isso que nos permite ser salvos, certo? Isso que nos garante a salvação. Isso é o que a fé produz em nós, receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Olha como ele descreve: recebeste Cristo Jesus, o Senhor. Então eu tenho aqui até uma especificação: Jesus é o Senhor da minha vida. Agora eu pertenço a Cristo Jesus, agora Ele está no centro dos meus desejos, Ele está no centro da minha alma, Ele está no centro do meu coração, ou seja, Ele é Senhor sobre tudo, Ele reina sobre tudo. Isso é a conversão, isso é a primeira etapa aqui na nossa vida cristã. E ela nos permite a salvação. Concorda comigo? Mas perceba, a vida cristã não é só isso. Eu tenho uma segunda parte, olha aqui. Primeiro então, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Sempre que eu vejo essa palavra andai, aqui no uso que Paulo faz desse verbo, está relacionado a viver dia após dia, a caminhada da fé, a caminhada da vida cristã, certo? Andai em Cristo Jesus. Assim como eu tenho a Ele como Senhor, agora eu tenho que ter Jesus como Senhor da minha vida. E olha como é que ele especifica isso. Nele, versículo 7, radicados. Radicado é a palavra de raiz. Assim como eu tenho uma raiz de uma planta que fica lá presa na terra, aprofundada e sempre crescendo, essa deve ser nossa relação com Cristo Jesus. Somos radicados, ou seja, é como se nós somos uma planta, essa ideia é uma raiz, e Jesus a terra. É basicamente essa a metáfora que ele faz aqui. E nós temos uma raiz que vai crescendo continuamente, certo? Vamos sendo edificados. A ideia de um edifício mesmo, não um prédio que vai sendo construído, tijolo por tijolo, vai sendo colocado. E assim, então, a conclusão, confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Ou seja, está falando do segundo ponto aqui dessa caminhada da fé. Primeiro, quando recebemos a Cristo, agora a gente tem um ponto de partida, um ponto da fé. E agora nós temos uma caminhada de crescimento. Todas as metáforas aqui são de crescimento. Ele usa a palavra crescimento depois. Uma raiz que vai se aprofundando, virando aquelas árvores
De uma plantinha vai virando aquelas árvores profundas, aquelas árvores que são grossas, a gente vê aquela raiz, não sabe nem como é que chega a ficar desse jeito, né? Então, a primeira coisa, radicados, edificados, tijolo por tijolo sendo colocado, e nossa vida passa a se tornar cada vez mais profundamente enraizada e alicerçada em Cristo Jesus. Então, isso aqui é muito importante porque é uma quebra de paradigma para muita gente. Porque, olha, o ponto central da nossa fé não é simplesmente aceitar a Cristo Jesus, receber a Cristo Jesus. Esse é o ponto de partida. Mas muita gente, nós temos a tendência a nos conformarmos, a nos contentarmos com essa situação. Eu já sou crente e está tudo bem. Mas olha o que Paulo está dizendo, agora eu entro num estágio, a partir do momento que agora eu sou enxertado em Cristo Jesus, agora eu sou unido a Cristo, e agora eu estou num processo de amadurecimento. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Como que a gente perde sem buscar o amadurecimento, sem buscar ser confirmado em Cristo, sem buscar ser cada vez mais edificado, radicado nele? Por quê? Muita coisa que a gente vê na Bíblia parece simplesmente impossível para nós. Você olha, viver da forma que a Bíblia me ensina a viver parece impossível. É impossível viver da forma que Jesus nos chama para viver. É impossível ter a fé que move montes. É impossível ter uma oração tão confiante. É impossível viver em amor da forma que Paulo tanto escreve. Às vezes o problema é o fato de que nós não buscamos maturidade espiritual. Nós não buscamos nos enraizados, ser ratificados em Cristo Jesus. Nós não buscamos crescimento, não buscamos maturidade. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida de crescimento. Nós devemos continuamente buscar mais e mais estar próximos de Cristo. Maturidade espiritual é isso. E é a maturidade espiritual que vai trazer discernimento para você. É maturidade espiritual, é buscar conhecer mais a Cristo Jesus, que vai te dar possibilidade de caminhar de forma mais reta, mais adequada. Vou dar um exemplo aqui para encerrar. O que é mais fácil? Uma pessoa aleijada andar 1 metro ou uma pessoa saudável caminhar 10 quilômetros? O saudável dá 10 quilômetros. 10 quilômetros não é mais que 1 metro? Pois é. Então a questão é, se nós formos saudáveis espiritualmente, a obediência que a Bíblia nos traz, a caminhada que a Bíblia nos oferece, os chamados que Cristo Jesus, os apóstolos fazem a nós, se tornam muito mais fáceis. Mas às vezes a gente não consegue chegar lá porque não buscamos ser radicados em Cristo. Não buscamos crescer, aprofundar. A gente se contenta, a gente fala, está tudo bem. Eu já sou crente, eu vou na igreja de vez em quando, abasteço aqui, mas eu não faço proveito correto dessas coisas. Eu não dou valor à palavra, eu não busco aplicar a palavra no meu dia a dia, porque é ela que me alimenta. Eu não busco ter uma vida de oração, de relacionamento com o Senhor. Eu não busco ter um bom proveito dos sacramentos da Santa Ceia. Tudo isso são coisas que fazem com que a gente cresça em Cristo Jesus. Busquem a Cristo, porque isso vai nos capacitar cada dia mais a atingir o alvo que é Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, peço a Deus que nessa escola dominical nós possamos crescer em Cristo Jesus. Porque aqui eu peço a Deus que venhamos a nos aproximar do Senhor ao conhecer a Tua Palavra, conhecer como isso se relaciona com a nossa vida. E que não sejam, Pai, apenas palavras que vêm aos nossos ouvidos e vão embora pelo outro, mas que façam morada no nosso coração. Pai, abençoe, ó Deus, todos os ministradores que vão estar atuando hoje, Pastor Marinho, ó Deus, para que esse nosso tempo aqui investido seja para nos aproximarmos de Cristo Jesus, para nos tornar mais parecidos com Ele, mais próximos da imagem do Teu Filho.
E assim nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, vamos pedir de oração. Sim. Vamos lá ali, começando por aqui. E no meu lar, está também. Então, pode dizer que a palavra enfermidade, uma vizinha minha, está abençoando, pelos enfermos, pelos resultados do nosso geral. Ok. Sim, a minha família, a família do Sr. Geraldo Leão. Geraldo? Sr. Geraldo Leão, minha família. Ok. Kelly? Nosso lar, nossa família. Ok. Só ver se tem mais alguém. Mais alguém para aí? Janilza? Como é que é? A mãe tem uma ressonância magnética por causa de uma dor de cabeça que ela está fazendo, que ela está tendo. Vai orar para a dona Lina. Davi. Ok. Sr. James? Família? Pela conversão da minha família e por várias pessoas também da minha família que estão bem de saúde. Conversões. Férias. Saúde. Tá. Ok. Pastor, você vai falar? Então vamos orar. Pai querido, Deus bondoso, te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida que nos dá. Te agradecemos também, Senhor, o privilégio que nos dá de reunir, Senhor, aqui em teu nome. Meu Deus, o Senhor falou na tua palavra que a bênção do Senhor é derramada na comunhão. Então nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. E agora, Senhor, queremos colocar esses pedidos que foram feitos aqui diante do teu altar. Meu Deus, crendo na promessa da tua palavra, de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, e colocamos, Senhor, nossa esperança e confiança no Senhor. Ó Deus, abençoa nossos irmãos, derramando, Senhor, tua graça sobre eles, e obrigado, Senhor, por poder estudar a tua palavra nessa manhã. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então as classes poderão dividir, né? E nós vamos estudar a palavra do Senhor. Guilherme falou de crescimento aqui. Então, o Guilherme está falando de crescimento aqui. Eu queria só dar uma dica muito interessante e importante, né? Nós não sabemos o quanto nós crescemos por nós mesmos. Então, qual é o nível de maturidade cristã que eu tenho? Então, eu por mim mesmo eu não sei. E os irmãos não têm condição de saber por si só. Então, Deus usa um artifício muito bacana para fazer a gente saber o nível de maturidade que a gente está. Esse artifício de Deus chama provações, dificuldades. A resposta que nós damos às provações indica o nível de maturidade que nós temos. Deus sabe, né? Nós não sabemos. Então nós podemos discernir com as respostas que nós damos. Se eu dou uma resposta infantil, é que eu estou imaturo. Se eu dou uma resposta correta, é que eu sou maduro. Então os irmãos agora sabem por que Deus deixa vir provação na nossa vida, né? Para que a gente saiba o nível que a gente está, para que a gente possa crescer mais. E outra notícia, é natural que os crentes mais maduros passem por provações mais severas, porque eles já têm maturidade para suportar. Eles não vão dar uma resposta inadequada e errada, né? Então, por isso que crente, quanto mais está sofrendo coisas mais severas na vida, é sinônimo de que ele já passou pela fase primeira, infantil, e agora já está vivendo a parte mais madura, né? Depois, se vocês quiserem um versículo que mostra isso claro, João, quando João fala filhinhos, eu vos escrevi, tá? Depois vai subindo, né? Então, filhinhos, eu vos escrevi porque conhecem o Pai. É a primeira fase da vida cristã, é relacionamento com Deus. Jovens, ali não está falando de faixa etária não, gente, está falando de faixa espiritual. Jovens, eu vos escrevi porque tendes vencido
maligno. Então é a segunda fase, já vem essas tentações. E terceiro, pais, eu vos escrevi porque conhecem aquele que é desde o princípio. Isso implica o quê? Maturidade. O pai tem condição de cuidar de jovens e de filhos. Então é os mais maduros. Bacana, né? Falar de Deus é preciosa. Por isso o salmista dizia assim: amo a tua palavra. É isso mesmo. Amém? Vamos para o nosso estudo? Vamos lá. Romanos, capítulo 1. Aí, vamos conseguir sair do capítulo 1 antes do final. Então vamos lá, capítulo 1. Nós estamos no verso agora 24, né? Então nós vamos até o verso 23, mas nós vamos entrar no verso 24. Então vamos ler do verso 22 em diante, porque faz a ligação, tá? Romanos capítulo 1, do 22 em diante, ele diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário da natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então nós lemos até o versículo número 27. Amém? Vamos estudar isso aí. Então vamos lá. Vocês notaram aqui que há uma sequência de eventos, de fatos, né? Então, o primeiro, lá começando lá no versículo 16, Paulo falou assim, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele falou que o justo viveria pela sua fé, não através da fé, né? Ou na fé, né? A caminhada do justo seria na fé. Então, o Evangelho fala da justiça de Deus e a justiça de Deus para a salvação. Então nós mostramos isso aqui, os irmãos perceberam, entenderam aquilo que o Evangelho trouxe. Por isso Paulo disse que ele era o poder de Deus, que é pelo Evangelho que Deus chama e a pessoa é salva. E aí ele diz assim: uma vez salvo, anda na fé, vai caminhar na fé. Mas o Evangelho também fala da justiça de Deus, que é aplicada sobre os que não creem. Então, aqueles que foram chamados e creram, eles receberam a justiça de Deus, foram justificados, e por isso agora eles vivem em fé. Aqueles que não creram, que não foram justificados, então eles estão debaixo agora da ira de Deus. Então a justiça de Deus, ela tem dois pontos, né? Então, no Calvário, ela se revelou justificando o homem, né, lá crendo, e ao mesmo tempo antecipou a visão do juízo final. Então pensa, na cruz as duas coisas estavam sendo reveladas. Primeiro, a justiça de Deus justificando o crente, Cristo sendo punido. Então a justiça de Deus foi aplicada sobre Cristo, ele foi punido no nosso lugar para a nossa salvação. Então foi ali. O segundo momento é que, se Deus não poupou o seu filho, colocando lá na cruz para morrer no nosso lugar, Deus não vai poupar o ímpio. Essa é a mensagem. Então na cruz nós vemos a mensagem de salvação e juízo, né? Ambas já estão bem definidas, né? E por isso então essa questão de salvação e de perdição eterna não é uma questão temporal, não é uma questão aplicada ao homem na sua vida aqui terrena, ou seja, né? Então é muito claro isso nas Escrituras, né? Isso fez parte do propósito de Deus na eternidade,
E a eternidade é algo tão interessante, porque nós pensamos sempre em eternidade como contagem de tempo. E eternidade é atemporal. Então, não existe tempo na eternidade, né? Então, é um estado definido constante. Então, não existe assim passado, presente e futuro na eternidade. É algo linear, constante. Então, tudo está num eterno presente. Por isso que, quando o homem morre e passa para a eternidade, perde-se essa visão. Vamos pensar, o que Adão, que morreu há 6.000 anos atrás, está fazendo lá no céu? Vai para o céu, vai ficar a eternidade lá sem fazer nada? A eternidade é um eterno presente, ela não tem essa questão de passado. Por isso que Deus é eterno. Então não houve um tempo que Deus não existisse. Tranquilo, gente? Então, se passando para a eternidade, perde totalmente essa visão do tempo. Acabou. É um processo linear, presente e constante, né? Então, por isso que Pedro diz que para Deus 1000 anos é como um dia. Ele está lá, pronto, né? Então, por isso que a Bíblia fala que Jesus morreu, e aí vem para o nosso tempo. João fala lá em Apocalipse que Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo. Quer dizer, então, está vendo como que a eternidade se revela no processo da salvação? Então, nós somos salvos quando, irmãos? Então, no propósito de Deus, na eternidade, né? Na nossa história, no dia que nós convertemos. Por isso que independe a época em que a pessoa vem para Deus. Se ele vem jovem, se ele vem adulto, se ele vem velho, não faz diferença, porque ele já foi salvo quando? Na eternidade. Só o chamado é que aconteceu agora. Está tranquilo, gente? Se tiver dúvida, pode perguntar, né? Isso é muito interessante, porque aí a gente tira de nós aquela visão assim, mas fulano não eu preguei para ele tantas vezes, ele não converte, né? Essa semana eu estava conversando com uma irmã da igreja. Ela mora na Alemanha e ela está aí visitando o pai, né? Aí ele disse assim que ela falou para mim assim: pastor, todo o tempo que eu estou orando para respeito do meu pai, o pai está com câncer, está num final assim já da vida, e aí ela fala assim: Deus só traz para mim a palavra de esperança. Eu falei: filha, porque o consolo de Deus está revelando o seu coração, né? Então ela fala, não é esperança de cura, mas esperança do meu pai. Então eu estou ansiosa para vê-lo confessar Jesus, né? Eu falei assim: tá, mas ele não precisa confessar Jesus para você, ele precisa confessar Jesus para Jesus, né? Então independe da boca dele sair som, né? Porque se a gente fosse confessar, tem que ser racional nessa hora, né? Se dependesse das pessoas confessarem Jesus para nós, para serem salvos, os mudos não seriam salvos. Não é? Então, é brincadeira, mas então a confissão é para quem, gente? É para Deus. Então, quando Paulo, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, no teu coração crês que Deus ressuscitou e dos vós será salvo, ele está falando a confissão para ele. Então eu falei: não preocupe com isso, preocupa em falar de Jesus para ele, né? Para que ele ouça, e aí a confissão ele vai fazer para quem? Para Deus. Então essas coisas a respeito da salvação, elas são muito maiores do que a nossa própria mente consegue entender, porque elas estão num plano além do nosso plano aqui, né? Nós sempre medimos as coisas através daquilo que nós vemos, aquelas coisas que são aparentes aos nossos olhos, mas existem coisas nas Escrituras que elas estão além da aparência, né? E aqui o que Paulo fala da salvação em Cristo é isso. Então, olha, Deus fez isso na eternidade, então eu nem existia e Deus já me escolheu e já me salvou, já te salvou antes de você existir. Então, todas as suas o momento que você viveu sem Cristo, isso tudo já tinha sido tudo preparado por Deus, para que no tempo que Deus quisesse chamar, para que Ele pudesse dispensar a graça, isso se cumprisse em nós. Então aí vem uma criança, vem um adulto, né, vem um velho e um jovem. Para Cristo tudo é a mesma condição,
aquela parábola que Jesus contou dos trabalhadores na vinha, exemplifica justamente isso. Um chegou às 6 horas da manhã, outro chegou ao meio-dia, outro chegou no finalzinho da tarde, não é? Aí ambos receberam o mesmo salário, porque a graça é dispensada a todos, é a mesma graça, né? Deus não dá a graça dele por limite, né? Então, não, você não é por obras, né? Então, se fosse por obras, aí seria proporcional, né? Então, a graça ela é igual para todos. Todos foram salvos pela mesma graça, né? Não pela recompensa pelas obras, né? Isso é bacana demais, né? Isso é o Evangelho, isso é o que nós estamos aprendendo. E aí então Paulo fala assim, que a justiça de Deus então ela se revelou poderosamente salvando na cruz, mas ela foi anunciada também na cruz, dizendo: ao mesmo Deus que puniu Cristo, é o mesmo Deus que irá punir o ímpio no final. E o ímpio será punido, nós já falamos isso aqui, vou repetir, porque é bom isso ficar bem frisado. Ele será punido no final, não por ter rejeitado a Cristo, né? Porque senão, veja, a punição, o castigo eterno, o inferno, estaria subordinado às ações dos homens. Então ele será condenado no último dia e punido no inferno, não por sua rejeição a Cristo, mas porque ele estava onde? Né? Lá em Adão. Então Adão foi o representante. Então foi em Adão que todos pecaram, e por isso todos morreram espiritualmente. Então a perdição e a salvação eterna, ela se revelou lá atrás, não vai se revelar no final. O que vai se revelar no final? Nós já dissemos isso aqui: as penas eternas. Então aí a diferença, porque as penas são proporcionais às atitudes. Então quem pecou mais vai sofrer mais, quem pecou menos vai sofrer menos, mas ambos vão sofrer. Mas a condenação, ela não será proporcional às atitudes. Então não são os atos pecaminosos que condenam o homem, né? O que condena o homem é o fato dele não estar em Cristo. Tranquilo, gente? O que é que vai ser punido no último dia? As atitudes dos homens, porque ele já está condenado lá em Adão. Porque em Adão todos pecaram, e em Cristo muitos são justificados. Tranquilo, gente? Ó, isso eu vou falar para vocês, isso aqui é aula de seminário, viu? É verdade. Então, nós estamos preparados aqui, ó. Tranquilo? Então vamos lá. Aí Paulo diz assim, que essa justiça de Deus, ela será aplicada no momento da ira de Deus. Então, quando é que ela é aplicada? Ela é aplicada em duas maneiras. Paulo fala aqui de uma ordem natural, que é a consequência do pecado. Todo pecado traz em si uma raiz de consequência, né? Então uma pessoa faz uma coisa errada, automaticamente no curso natural das coisas ela vai sofrer a consequência daquilo. Mas há uma intervenção da ira de Deus que é lá no final, e essa está sendo reservada para o dia da volta de Cristo. Então aí os atos dos homens vão ser punidos naquele dia, e aí essa ira sendo revelada com punição naquele dia é proporcional aos atos das pessoas. Então Paulo fala assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo as suas obras. Então aqui não é salvação, aqui é a ira de Deus e a bondade de Deus na vida do crente, e a ira de Deus na vida do ímpio. Como que a bondade de Deus se revela no dia do final, quando nós comparecemos perante o tribunal de Cristo? O crente receberá os galardões e o ímpio receberá as punições. Estamos lendo bem, né? Então tá, vamos seguindo. Aí
Uma vez que Paulo falou sobre isso, Paulo então mostra que a ira de Deus será aplicada então sobre esses atos, essas atitudes, por dois motivos. Primeiro, porque eles tiveram conhecimento de Deus. Todo mundo tem conhecimento de Deus. Então não tem como uma pessoa dizer que Deus não existe. Então Paulo está falando isso. Então a existência de Deus não é assunto de discussão. Isso é passivo, porque a natureza revela Deus, né? Então não tem como a pessoa dizer assim: ah, não, eu não sabia que Deus existia. Então, eles tendo conhecimento de Deus, sabendo que Deus existia, eles cometeram dois pecados. O primeiro, que eles não glorificaram a Deus, não adoraram a Deus e nem lhe deram graças, então não agradeceram. Então, o pecado da falta de adoração e o pecado da ingratidão, certo? Esses dois pecados resultaram em um outro pecado. Quando o homem não adorou a Deus, então ele passou a adorar uma criatura em lugar do Criador. Ele fez ídolos para si mesmo. E Paulo então vai prosseguindo no pensamento, dizendo assim, que ao fazer ídolos para si mesmos, eles deixaram então de adorar a criatura, o Criador, e adoraram a criatura no lugar dele. E ele falou então alguns tipos de ídolos, né? Ele diz, de 4 patas, de 2 patas e animais que rastejam pela terra. Primeiro tem o homem, né? De si mesmo, primeiro a si mesmo, depois de aves, quadrúpedes e répteis, né? Então, de 2 pernas, 4 pernas e o que rasteja sobre a terra. Então, eram os deuses que simbolizavam a época em que Paulo estava vivendo aqui, e os povos que adoravam esses deuses. Mas aí Paulo diz assim, que essa atitude de construir ídolos é porque eles rejeitaram Deus e não adoraram a Deus e não glorificaram a Deus. Então, é interessante que o homem sem Cristo, Paulo Boyce fala uma coisa muito interessante. Paulo Boyce, ele fala assim, que o homem sem Cristo, ele perdeu a visão de Deus, mas ele não perdeu a memória de Deus. Por isso, todo o povo na face da terra adora, tem culto, tem religião. Qualquer povo na face da terra, né? Eu não sei, ontem nós estávamos até brincando lá em casa, mas vocês sabiam que existe 7.600 e tantos idiomas diferentes no mundo? Mais de 7.000 idiomas. Só no Brasil, irmãos, tem 50 dialetos indígenas. Só no Brasil. Muitos deles ainda nem conhecidos no Brasil, de indígenas. Então, qualquer lugar que você chegar no mundo, vai ter alguém adorando, né, alguma coisa. Ele não adora o Deus verdadeiro, mas está adorando alguma coisa, porque ele tem uma memória de adoração. Porque o homem foi criado para adorar a Deus. Então, quando Paulo fala que ele deixou de adorar a Deus e de dar graças a Deus, automaticamente ele tem essa necessidade, por causa dessa memória, ele tem uma necessidade de adorar alguma coisa. Então ele construiu ídolos para adorar, né? Aquilo que ele não entende que não é. É porque perdeu, né, o senso natural que Deus havia criado como para adorar, né, para servir a Deus e adorar a Deus, e passa a adorar então a criatura em lugar do Criador. E Paulo então conclui dizendo assim, que isso aí foi uma disposição mental perdida, porque o que aconteceu? Eles achavam que eles estavam sábios, que eles eram sábios. Eles imaginaram que adorando uma criatura em lugar do Criador, isso era sabedoria, e Paulo disse que isso é loucura. Por isso Paulo diz assim, inculcando-se por sábios, então assim, dizendo-se sábios, falando que eles eram sábios, Paulo diz que eles tornaram-se loucos. A palavra louco aqui é sem raciocínio, né? Tolo, né? A palavra que é traduzida por tolo. Então ele diz assim, que eles, pensando que eram sábios, eles tornaram-se loucos, ou seja, tolos, e fizeram então criaturas e adoraram essas criaturas. Mas mais ainda, no verso 23 diz assim, que eles mudaram a glória. Mudar aqui é trocar. Então a glória que era para ser dada a Deus, eles passaram a dar à criatura. Então eles trocaram a função, tiraram o Criador e pôs uma criatura no lugar. Então mudaram a glória do Deus incorruptível na semelhança desses ídolos que eles fizeram, né? E aí
e aí ele termina o versículo 23 dizendo isso. Aí no verso 24, ele diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. E aqui, a palavra entregou aqui, irmãos, significa entregar alguém ao poder de uma autoridade ou de outro. Então, no sentido assim, que Deus, que era autoridade, que era Senhor, Deus então entregou para ficar debaixo de uma outra autoridade. Qual é essa outra autoridade? É a autoridade do pecado. Por isso ele diz aqui, que Deus os entregou, por isso entregou tais homens à imundícia. Então, Deus deixou, né? Então pegou esses homens, tirou a autoridade sobre eles, assim, de restrição, autoridade restritiva, porque a mão de Deus restringe o pecado. Por isso, irmãos, que um louco assassino não sai matando todo mundo desenfreado. Quando Deus suspende a mão, acontecem essas loucuras, né? Como às vezes um cara entra num cinema, numa escola e atira em todo mundo, né? Aquilo ali, o poder restritivo de Deus, a mão de Deus foi afastada. Quando Deus tira a mão, quer dizer que Deus está tirando a autoridade restritiva dele para deixar que a pessoa faça aquilo que é próprio da sua própria natureza, aquilo que é da sua natureza pecaminosa. Então aí aflora aquilo que estava contido. Então a graça de Deus, a graça comum de Deus, ela limita o pecado, porque senão, irmãos, tudo estava destruído. Imagina um homem extremamente poderoso, solto para fazer aquilo que ele deseja, né? Nós sabemos da história. Hitler é um exemplo disso, não é? Então, se não fosse contido, se não tivesse uma força para conter o mal, então nem existia mais gente no mundo, não é? Isso vem desde o princípio da criação, irmãos. Depois do pecado, Deus diz assim que ia colocar medo e pavor do homem nos animais. Porque imagina, irmãos, um elefante, se não tivesse medo do homem, né? Onde ele chegar, destruía tudo, não é? Um leão, irmãos, não é? Então, os animais ferozes, eles atacam quando eles se sentem acuados. Raramente atacam o homem para se alimentar, não é? Por quê? Não é porque a carne humana é pior do que a carne de outros animais? Não, é porque há um poder de Deus, um limite de Deus para preservação. Então, a ideia que Paulo passa aqui é o seguinte, que Deus tira a mão que limita e deixa o homem agora, porque ele achou que ele era sábio, deixa ele então agora viver segundo o seu próprio coração, a maldade. Então a ideia não é simplesmente de Deus ficar indiferente, a ideia não é de Deus deixar que o homem viva de acordo com a sua própria vontade, e Deus dizer assim, não, para mim não interessa. Não é também a ideia de Deus empurrar o homem para aquilo, não é essa a ideia. É de Deus tirar a mão que segura o pecado e deixar o homem fazer o que a sua natureza pecaminosa impõe a ele. Isso é uma cúmulo de ira para o dia da ira. Sim, para deixar que a coisa vai vir aqui, né? Tá vendo? Beleza? Você já explicou, pastor, igual você falou, Deus deixa. Não é vontade, mas é permissão, né? Mas a permissão aqui não é simplesmente uma permissão assim, de fazer assim, você faz o que você quiser. Não, é uma permissão de sujeição. Porque houve uma troca, lembra? Ele trocou a glória de Deus pela glória humana. Então Deus disse assim, bom, então já que você fez isso, então quem vai dominar você agora? É a sua própria natureza. Isso mostra que Deus não perde o controle, nem sobre aqueles que se perdem. Sim, o tempo inteiro. Deus é soberano o tempo inteiro. E até essa atitude de deixar o homem fazer aquilo que o seu coração deseja, até isso é uma maneira controlada, né? Então Deus não deixa o homem agir independente, né? Irmãos, nem o diabo é independente. Até o diabo está debaixo da mão de Deus, do governo de Deus, da limitação de Deus, né? Então o diabo só pode fazer aquilo até onde Deus permite. Então, por isso, né, um exemplo vivo disso é Jó, lembra? Pode tocar nos bens,
né? Mas não pode tocar na vida. Depois pode no corpo, pode tocar no corpo, mas não pode tirar a vida. Então, tudo isso é limitação. Então, se Deus limita o inimigo, que é o ser muito mais poderoso do que o homem, então muito mais o homem, né? E aí aqui o homem, no sentido de Deus entregou, no sentido de Deus retirar a mão e deixar com que ele ande segundo os seus próprios caminhos. Quer ver? Uma pessoa lê para a gente Atos 14:16. Quem puder ler aí para a gente. É essa a ideia. Quer ver? Atos capítulo 14, versículo 16, quando Deus fala sobre os gentios. No qual nos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Olha, andar nos seus próprios caminhos. Então agora é o que o coração dele deseja fazer. Só que olha os irmãos, diz assim, que Deus os entregou, que os entregou tais homens a imundícias, pelas concupiscências do seu próprio coração. Concupiscência aqui, irmãos, é luxúria. É a palavra que descreve um impulso intenso, né, interno de uma paixão direcionada em direção a um objeto. Então, é uma paixão desenfreada. É uma paixão que a pessoa não tem controle por ela. Então, ele entregou a imundícia para que, pela concupiscência do seu coração, ou seja, pelos esses desejos internos do seu coração, né? E diz assim, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, é aquilo que o corpo deseja. Então, desonrar aqui significa desordenado, degradado, ir para o fundo do poço, vamos dizer, ir para a miséria, né? Então, Deus deixou que eles fossem, o coração deles desejou a imundícia, então eles foram para tudo aquilo que é impuro, sujo, né? E diz assim, e com o objetivo, né? Não é com o objetivo de crescer, é com o objetivo de decrescer, é de diminuir a qualidade. O objetivo é de tornar pior possível. Degradar é a ideia de que aquilo está apodrecendo. Então, né, é a ideia de que cada vez que o homem se entrega às suas paixões, né, os desejos impróprios do seu coração, cada vez mais ele vai descendo. É aquela ideia que Davi falou de que um abismo chama a outro abismo ao fragor das suas catadupas. Então é um pecado puxando a outro pecado. E olha, irmãos, que Davi falou isso na confissão dele, né, no Salmo 51, na confissão dele do pecado com Betseba, que foi escalonado assim, né? Pensa, começou com um desejo impuro, né? Depois a consumação de um ato da prostituição, depois planejamento de um assassinato e no final de tudo um assassinato. Então note que a coisa é escalonada, né? vai crescendo no sentido inferior, crescendo para baixo, negativamente, né? E aí é essa ideia aqui que Paulo está dizendo, né? E aí Paulo diz assim, que eles fizeram isso para desonrarem o seu corpo entre si, ou seja, um com o outro. Então a desonra aqui é a dignidade, é tirar a dignidade, né? Então aquilo que as pessoas fazem, ele está dizendo, é vergonhoso, é algo que denigre a imagem da pessoa, né? Interessante, irmãos, que o pecado, uma vez que a pessoa enreda no pecado e vai, né, constantemente no pecado, a vergonha, ela se manifesta. Por que as pessoas, Jesus falou que elas praticam as obras desonrosas à noite? É porque eles têm vergonha de ser vistos. Então, embora a gente ache que o homem não tenha mais vergonha do seu pecado, há um sentimento interno que diz isso, que impõe isso. Por isso faz as ocultas. Se não fosse algo vergonhoso aos seus olhos, de quem estava praticando, não precisava fazer escondido, não é? Podia fazer simplesmente à vista, né? Se não fosse algo desonroso, né? Se não fosse algo que trouxesse vergonha. E aí Paulo está dizendo aqui que eles desonraram, né, o corpo entre si. Deus permitiu, deu vazão aos sentimentos impróprios, e eles continuaram crescendo nisso até que desonraram o corpo entre si. E aí Paulo diz assim,
Pois eles, olha o versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então eles substituíram, eles trocaram. A ideia aqui é de trocar, significa mudar de atividade. Então eles pegaram aquilo que era a glória de Deus e transformou aquilo que era a glória de Deus em mentira. Em outras palavras, gente, lá no jardim do Éden, quando o pecado entrou, a palavra do diabo não foi essa, de troca, né? Quando a mulher virou, ele perguntou para a mulher assim: é assim que Deus disse, não comerás de todo o fruto da árvore do jardim? A mulher o corrigiu e disse: não, de todas as árvores do jardim nós podemos comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos, para que não morramos. Aí ele disse assim, que não é assim, isso não é verdade. Então veja, o que o diabo fez na cabeça de Eva? O mesmo que ele fez aqui. Ele trocou a verdade de Deus. Ele disse que aquilo que Deus havia dito não era verdade, era uma mentira. Por isso Eva acreditou na palavra do diabo. Então houve uma troca, né? Não apenas de senhorio, mas uma troca de verdade pela mentira. Ela amou a mentira e obedeceu a mentira ao invés de obedecer a verdade. Então é a mesma ideia. É que ele está dizendo que eles deixaram a verdade de Deus e acreditaram e optaram pela mentira. Então diz assim, pois eles mudaram, então trocaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Então a troca não foi só pela verdade, mas foi também pelo ser da adoração. Então eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e tiraram Deus e colocou a criatura no lugar de Deus. E é por isso, pastor, que muitas vezes hoje a visão é distorcida. Nós que somos livres, somos vistos como se fôssemos presos pela questão, né, da religião. Você é crente, não pode fazer isso, isso, isso. E quem é preso ao pecado se sente livre pela liberdade que o pecado dá. Mentira. Porque a mentira é que a liberdade é você poder fazer tudo que você quer, não é? Mas é isso que é a noção de liberdade. E esquece de que a liberdade é você não fazer aquilo que você não quer. Isso é que é liberdade. Vou voltar. Pensa aqui, quer ver? Pensa. Fazer tudo o que nós queremos não é liberdade, porque nós estamos presos ao quê? Ao desejo. Então não está livre. Pode estar livre da opinião de outros, mas está preso ao quê? Ao seu próprio desejo. Qual é a verdadeira liberdade? É você ter condição de não fazer aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Isso que é liberdade, você ter a capacidade de escolher não fazer, porque o outro só tem uma opção. Vamos pensar, quem é escravo do pecado só tem uma opção. Qual é a opção? Fazer o pecado. E quem é livre do pecado? Tem a opção de não fazer a vontade do pecado. Então quem é livre? O crente, o cristão. O ímpio não. Apesar de muitos deles viverem escravos. E não sabem. Escravos. Está livre e está vivendo como escravo, né? Olha o João 8,44 lá, que foi citado tantas vezes, né? Aqui que é o sentido, né, dele. Se a verdade vos libertar, sereis verdadeiramente livres, né? Livres é nesse sentido, né? De Entendimento. Ter entendimento e saber poder escolher aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero fazer. Né? Então, pecado, o ato, né? Pecado, atitude na vida do crente é uma questão de escolha. Em Cristo ele tem a possibilidade de dizer não. Então, porque eu posso não fazer. Vamos lá? Seguindo? Então diz assim, então eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e aí trocaram o Senhor também da adoração, né? Que ao invés de adorar a Deus, adorar a criatura em lugar do Criador. E Paulo então completa aqui dizendo que o Criador, ele é bendito
eternamente. Amém. Né? Então, quando o amém aqui, assim seja, né? É uma expressão do hebraico que diz assim seja, que se torne assim. Né? E aí, ele disse assim, que ele é bendito, Deus é bendito para sempre, né? E aí ele termina com um amém, né? Abençoado para sempre, amém. Aí no versículo agora 26, ele vai falar das consequências dessa atitude, de acreditar na mentira e de adorar a criatura em lugar do Criador. Isso tem uma consequência, e a consequência aqui continua sendo natural, né? Então Deus permitindo que as coisas aconteçam assim. Aí ele diz assim, versículo 26, por causa disso, ou seja, por terem feito isso, né, que nós já estudamos, os entregou Deus às paixões infames. Note que lá em cima ele diz assim, que Deus os entregou à imundícia, né, ou seja, à perversão, ao pecado. Agora aqui ele está dizendo, Deus os entregou também às paixões infames. Aqui agora ele vai falar de relação. Antes ele estava falando de pecados, agora ele vai falar aqui de relação. Ele diz assim, então Deus os entregou às paixões infames, ou seja, as paixões degradantes, né? Paixões aqui significa uma emoção excitada, um desejo incontrolável, sentimentos irresistíveis, né? Ou seja, uma atração irresistível. Então ele diz assim, as paixões infames. E aí ele vai dar dois exemplos, né? E todos os dois exemplos aqui está ligado à licenciosidade, está ligado à homossexualidade, tá? Ele vai trabalhar aqui. Aí ele diz assim, porque as suas próprias mulheres, mulher aqui é fêmea, né? Então a fêmea, ele está dizendo, a fêmea mudou o modo natural das suas relações. Natural aqui, quando ele está falando de natural, é aquilo que é aceitável, que é comum, né? Então as mulheres, as fêmeas, elas trocaram, né, a atividade. Então está ligado a uma atividade, uma troca de atividade. Então o que é natural? A heterossexualidade. Esse é o natural, né? Todos os povos do mundo entendem, gente, que um comportamento heterossexual é o natural. Então por isso Paulo está dizendo, mudou a forma natural. Qual que era a forma natural? Um homem e uma mulher. Aí diz assim, mudou para um modo contrário à natureza. Então novamente ele fala do natural. Então mudou a forma natural, que era o normal, né? O que era o programado por Deus, o que Deus havia criado para ser assim, por outro, contrário a essa forma que Deus criou, que era a forma natural, né? Então, ou seja, que um homem e uma mulher tivessem relacionamentos. Essa é a forma natural. E aí elas mudaram, diz aqui. Então elas mudaram, escreve uma função, um ato, né? Uma maneira usual de fazer. Então, no modo comum, usual, elas optaram por um que não era natural. Então Paulo está dizendo assim, que elas, por causa disso, por Deus ter deixado eles as paixões infames, deixar de seguir os desejos infames do coração, eles mudaram então aquilo que era natural por um outro que é antinatural. E aí, quando ele diz assim, contrário ao lado dos atos naturais, ele está dizendo contrário à natureza, contrário àquilo que era natural, e aí passaram a ter relacionamentos homossexuais, ou seja, mulheres com mulheres. Então, por que é antinatural? Porque o relacionamento sexual era para, não só para prazer, mas era para naturalmente gerar filhos, né? Então era para procriação. Então tem a ideia, né, do prazer, né, da realização, tudo no relacionamento sexual. Mas a ideia natural do relacionamento sexual era o quê? Gerar filhos. Então por que o relacionamento homossexual é antinatural? Porque não gera filhos, não cumpre aquilo que é natural.
Então é o que o Paulo está dizendo. Então ele é anatural, é antinatural, porque ele não cumpre aquilo que foi formado pela natureza, por aquilo que Deus quis que fosse. Deus formou dessa forma. Então ele é contrário à vontade de Deus, porque ele não pode cumprir o papel para o qual ele foi criado, né? O papel natural para o qual ele havia sido criado. E aí então isso mostra que na forma que as mulheres decidiram viver, estava fora daquilo que era a forma natural que Deus criou. E aí ele prossegue, e ele diz assim: semelhantemente, ou seja, da mesma forma como as mulheres fizeram, ele diz assim, também os machos, né? Os homens aqui, né? Então também os machos, né? O gênero masculino aqui, ele diz assim, abandonando, olha a expressão, então assim, semelhantemente também os homens também deixando, abandonando. A ideia aqui é abandonar, ou seja, é repudiar, é botar para fora. É a mesma ideia do divórcio, quando o homem repudia a mulher, manda a mulher embora, né? É a mesma ideia. Então ele diz assim, mandou embora a mulher e optou por um homem, pelo mesmo gênero. Então os homens, né? Então ele está dizendo aqui, da mesma forma os homens, deixando o contato natural com as mulheres, então deixou de ter o relacionamento natural com as mulheres e se inflamaram. A palavra aqui inflamar é pegar fogo, irmãos. A ideia é essa, a ideia de pegar fogo, né? Então se inflamaram mutuamente. Mutuamente quer dizer o seguinte, que não é um desejo de um só, né? Então quando é mútuo, quer dizer que é das duas partes, né? Então mutuamente em sua sensualidade. Então inflamaram-se, pegaram fogo. Então o desejo de um homem por outro homem, né, é recíproco. Então tem tanto da parte de um como da parte do outro, né? Então eles trocaram, deixaram as mulheres e passaram reciprocamente a desejar um ao outro. Então o fogo ardente no coração, né, do desejo impróprio de ter uma relação homem com homem, né? E aqui, irmãos, na época que Paulo escreveu, isso aqui era tão comum lá na época de Paulo, que não era proibido esse tipo de relacionamento, né? Há pouco tempo atrás, uma irmã da igreja esteve em Pompeia, aquela cidade que foi destruída por um vulcão, né? Então lá as ruínas de Pompeia, e tinha uma casa de banhos lá, que eles, visitando assim, as ruínas da casa de banho, ela está comentando comigo que existiam cômodos dessa sala de banhos, e na frente de cada cômodo, nós podemos dizer, se eu só tenho adulto aqui, né? Na frente de cada porta para a entrada de cada quarto desse, haviam desenhos de relações sexuais, mulher com mulher, homem com homem, homem com animal, mulher com animal. Então tudo natural, né? Quando Paulo está dizendo isso aqui, Paulo está dizendo para um povo que entendia isso como natural. Irmãos, quase todos os imperadores romanos tiveram relacionamentos homossexuais. Quando Paulo escreveu isso aqui, o imperador romano era Nero nessa época. Nero casou com um rapaz que era chamado, o nome dele até significava casto, né? Então um rapaz castrado, e o teve e casou com ele numa cerimônia mesmo, normal, diante de todo o povo, e ele foi mulher de Nero, né? Então era tido como esposa de Nero. Anos mais tarde, Nero deixou ele e casou com o outro, e quem era a mulher era Nero no casamento. Então os irmãos verem que isso aqui era uma forma comum na época que Paulo escreveu. Os historiadores todos da época escreviam sobre isso com maior naturalidade, era um costume das pessoas, né? Então fazia parte do costume. E até, irmãos, deixa eu dar uma palavrinha aqui para os irmãos, que isso é muito importante. Princípios não mudam, costumes são mudados, tá? Então nós temos cultura e costumes são mudados. Então uma cultura, ela pode ser aplicada de maneira diferente
em determinados povos, mas princípios não. Então não é porque algo numa determinada cultura não é errado, se há um princípio bíblico que proíbe aquilo, continua sendo errado, mesmo que numa cultura seja correto. Então casar com várias mulheres no Oriente, isso era cultura, era um costume e cultura, mas para nós que somos cristãos, é um princípio, né, de que um homem deve se unir a uma única mulher. Então isso é princípio, né? E a cultura ela pode ser aplicável dependendo do povo, né? E aqui no caso, isso era cultura da época, era costume da época. Mas Paulo vem, justamente, eu fico imaginando quando os cristãos da época de Paulo leram essa carta, né? Se hoje nós temos essa dificuldade que nós temos, né? Que a gente tem até que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, não é? Imagina na época de Paulo, né? Então Paulo está dizendo assim, ó, esse comportamento é pecado. Por quê, irmãos? Porque esse comportamento é antinatural, né? É antinatural. Então, não há na Bíblia nenhuma ideia de preconceito, porque aqui na Bíblia ele não está falando que a pessoa que é inadequada, que a pessoa que é inatural, né? Está dizendo que o comportamento que é inaceitável. Então é a atitude e não a pessoa. E Deus sabe muito bem diferir entre a pessoa e a atitude, não é? Então nós vemos assim um ditado popular, e não tem na Bíblia não, viu gente? Mas tem um ditado popular que diz assim, que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Não é assim que a gente vê as pessoas dizendo? Não, é porque Deus sabe diferir entre o indivíduo e o ato que ele comete. Jesus veio salvar os pecadores dos seus pecados e da condenação eterna. Deus ama, né, todos os homens, mas Deus não aprova o pecado. Enquanto existir a igreja vai clamar contra o pecado, né? E a igreja vai rejeitar o pecado, não rejeitar as pessoas, porque todos nós fomos assim, não é? Uma pessoa que tem um comportamento impróprio, né, e vive um comportamento impróprio, ela é amada por Deus e ela precisa ouvir o Evangelho como nós. Quando Paulo diz assim, Deus veio salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, Paulo está dizendo isso. Deus me amou e me salvou, mesmo eu sendo a pior das pessoas, né? Então, se Deus fez isso comigo, pode fazer isso também com o outro. Pergunta aí, gente? Não? Vamos terminar então o nosso texto? Então vamos lá. Aí Paulo diz assim, cometendo torpeza. Torpeza aqui é falta, né? É coisa indecente. Torpeza é coisa indecente. Homens com homens e, agora olha aí, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Receber aqui significa a pessoa receber de volta como retribuição. Então ele faz o que é errado e tem um retorno. E esse retorno aqui que ele está falando é uma retribuição merecida, ou seja, que o ato merece, né? Então não é que a pessoa merece, mas é que o ato merece. Então a punição que o ato merece, e todo pecado tem uma punição, né? Então, e essa punição é merecida, porque o pecado propôs isso, né? Então recebe isso aí. E aí diz assim, devida. Então quando diz devida, quer dizer que é vinculativo, que é necessário, né? Por essa está intrínseca, né, na questão do pecado, a penalidade que vem por aquele pecado. Ele diz assim, então é uma recompensa, né? Então que a pessoa recebe pelo erro. E qual que é essa recompensa que a pessoa recebe pelo erro? Então nós podemos pensar de todos os pecados, mas especialmente esse aqui: vergonha, né? Insatisfação emocional e espiritual, né? E as outras coisas, doenças,
que vem disso. Essa recompensa aí não tem a ver então com o dia O final, Deus, não. tem a ver com o que o pecado em si traz. Porque a revelação da ira, ela é natural, que está falando aqui agora, e ela será depois pessoal quando Jesus voltar, né? Mirão. Pergunta aí, gente. Observação que alguém queria fazer? Então aí alguém, só para a gente aplicar, né, aqui para nós. Alguém virou e falou assim para mim: pastor, mas uma pessoa pode ter um sentimento por outro, pelo mesmo sexo, né? Então uma pessoa pode ter isso aí, né? E aí se ele tem isso dentro dele, esse sentimento pela pessoa do mesmo sexo, isso é pecado, né? O sentimento não é pecado, porque isso é da natureza do ser humano, né, em si. Agora, a concretização, né, o desejo pela outra pessoa levado a cabo, assim aí é pecado, né? Porque a gente, pela nossa natureza pecaminosa que está dentro de nós ainda, isso é natural às vezes ter, mas não é natural o comportamento. Aí a pessoa foi mais adiante e falou assim: bom, então quer dizer que uma pessoa pode ser homossexual e não pecar porque ele não cometendo, não sendo praticante, então ele não está pecando. Complicou, né? Aí, entenderam a pergunta? Se ele é uma pessoa não praticante, né? Então, por exemplo, ele citou o caso como um alcoólatra que não bebe, né? Ele é alcoólatra, mas ele não pratica. Então, entenderam a pergunta, né? Aí eu falei assim: tá, vamos ver o que a Bíblia diz, né? Aí, lá na carta aos Coríntios, Paulo diz assim, que os impuros não herdarão o reino de Deus. Aí ele continua dizendo: não vos enganeis, nem maldizentes, nem roubadores, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Ele faz uma diferenciação. Aí Paulo fez uma diferença. Ele diferenciou a pessoa, né, e o ato. O efeminado está ligado a quê? A pessoa. E o sodomita está ligado ao ato. Aí eu perguntei de volta: é possível uma pessoa ser, né, de forma natural, ser efeminado e não ser homossexual, não praticar? Então aqui a Bíblia está proibindo não só o ato, mas está proibindo também a forma de ser. Aí é difícil. Mas Paulo deu uma palavra ali logo na frente. Ele diz assim: mas isso pode ser mudado. Porque ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no Espírito da graça. Então Paulo está dizendo que na igreja de Corinto tinha pessoas que tinham esse tipo de comportamento. Era maldizente, era roubador, era adulto, era bêbado, e era efeminado, e era sodomita, mas eles foram lavados no sangue de Cristo. Então há como mudar, né? Isso é o mesmo que dizer que um casal hétero, ou a mulher ou o homem, tem o desejo por alguém, mas não concretizou, então ele não pecou. A Bíblia diz que só o desejar é pecado. Então, às vezes a gente fica muito focado assim, na questão homossexual, mas isso não muda no caso do hétero. É pecado também. Então eu tenho meu companheiro, eu tenho minha companheira, eu devo fidelidade em pensamento a ela. Pois não é só em ato. Concordo, plenamente. Agora, nós temos só diferir, só para ajudar, né? Só diferir entre tentação e desejo próprio. O que é tentação? A tentação é a provocação. E a tentação, ela pode ser externa e interna.
externa pelo inimigo, que usa pessoas e coisas, interna pelo desejo do nosso próprio coração. Então, quando é tentação externa, né, isso é muito difícil a gente dar conta de diferenciar, mas quando é uma tentação externa, não é pecado. Quando é uma tentação interna, é pecado. Por quê? Porque Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não cometeu pecado. Mas aí eu posso ter um pensamento que eu rejeite. Sim, a tentação deve ser rejeitada, deve ser resistida, né? O inimigo deve ser resistido, né? E não deve ser aceito, recebido. Mas a tentação interna, que é o desejo da carne, esse é pecado, porque a carne está querendo fazer. Mas aquilo que é de fora, né? Então, Lutero falou uma vez assim: eu não posso impedir que um pássaro voe sobre minha cabeça, falando sobre tentação, mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça. Então, ou seja, eu não posso impedir de ser tentado. Jesus foi. Não é? Isso é uma coisa que eu não tenho como impedir, né? Mas eu posso resistir. Então, se vem uma tentação, né? Então, e aí, gente, não é só nessa área, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? A melhor coisa, irmãos, vou falar aqui para casais aqui, tá? A maior segurança e a melhor condição que a gente tem nas tentações que nós sofremos na nossa vida como casal é a companhia, né, do cônjuge. É a companhia do cônjuge. Então, quem anda com o cônjuge é 90% menos tentado do que quem anda sem. Por que o diabo procurou Eva sozinha? Não é? Eu falei esses dias, foi para Maquete falou, não tinha pensado nisso, né? Então, Deus pôs o Adão no jardim para cultivar e guardar o jardim. Guardar do que, Deus? Quem que ia roubar no jardim? Imagina. Né? Qual outra mulher que ia entrar no jardim lá para ficar com Adão? Nenhuma. Mas guardar do que, irmãos? Guardar da coisa que ele não guardou, que era a tentação do inimigo para sua esposa, porque ele deixou a esposa sozinha. Então ele tinha que guardar quem? Eva, gente. Ele tinha que guardar Eva. Colocou os dois no jardim para ele cultivar e guardar. Guardar do inimigo usar coisas no jardim. E ele, justamente o que Deus deu para ele fazer, ele deixou. Pastor Zezinho disse certa vez que Adão conseguiu ser mandado embora do emprego que tinha, guardador de jardim. Guardador de jardim. Ele foi tão ruim de serviço que foi mandado embora do emprego. Foi expulso do emprego. Vamos pensar, não é verdade? A gente precisa tomar cuidado, porque os pensamentos, muitas vezes nós não temos controle sobre eles. E a tentação, ela vem externa para mover a tentação interna. Então, enquanto o nosso coração estiver no Senhor, nós temos força contra a tentação. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é como um leão que anda em redor. Porque ele não pode entrar aqui dentro. Mas ele pode muita coisa para que eu possa pensar. Pastor, uma brincadeira sério. Nós que estamos fazendo é dobrado. Por isso, Deus não criou o homem e a mulher para viver sozinhos, né? É para viver acompanhado e sofrer acompanhado, viu? Eu tenho que fazer essa cabeça, porque música do mundo é um terror. Eu não gosto mesmo de música do mundo. E cada um sabe onde é tentado, porque é na nossa fraqueza que ele vem, né? Pergunta aí, gente, mais bacana? Gente, nós encerramos essa parte aqui, né? O pecado falou sobre, que Paulo falou sobre a ira de Deus. Agora, semana que vem, nós vamos ver esse pedacinho aqui do capítulo 1. Semana que vem ainda né? Já é primeiro? Não, então é culto, né? Semana que vem, tá? Domingo que vem, já é o culto. No outro, então, nós vamos ver, tá bom?
fazer nada, né? Verdade. Não pode fazer nada, então pode ser crente para quê? Vamos orar então, gente, para a gente terminar? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, porque em Cristo Jesus nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos santificados, ó Deus, em Cristo. Te louvar, Senhor, porque tua graça se revelou salvadoramente, Senhor, sobre todos nós. Nós queremos, ó Deus, te bendizer, Senhor, por tudo isso. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê cada dia mais, Pai, visão da tua palavra, do teu propósito, para que nós possamos seguir, Senhor, e andar nos teus caminhos, Senhor. E abençoa também, Senhor, aqueles que estão perdidos sem conhecer o Senhor, sem saber o caminho da casa do Senhor. Que o Senhor nos dê, Pai, também a condição de falar do teu amor e da tua graça, Senhor, para chamar aqueles que o Senhor quer salvar, Pai. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre nossa família, sobre nossos filhos, ó Deus, a tua bênção sobre a nossa igreja. Pedimos, Senhor, a tua graça no restante desse dia, também no culto logo mais à noite, e te louvamos, Pai, por tua bondade. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.